Feliz sábado a todos. Quem está feliz de estar aqui? Orem comigo. Pai Celestial, o nosso tempo está se esgotando. Estamos numa corrida contra o relógio. Ajude-nos a terminar esta noite com força total. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você já sentiu a pressão do tempo? Tenho 38 minutos e 43 segundos para dizer o que preciso. Deixem-me ler. Em Eventos Finais, página 212, é dito: milhares na última hora verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade ocorrerão com uma rapidez que surpreenderá a igreja e somente o nome de Deus será glorificado. Quantos de vocês anseiam por esse tempo, quando milhares se converterão em apenas um dia? Não é algo simplesmente incrível? A quem eles vão se converter? A Jesus Cristo. Amém. Mas a razão pela qual se converterão é porque ouvirão a pregação das mensagens dos 3 anjos. Amém. Amados, ao pensar nas mensagens dos 3 anjos, o que pensam? Pensamos na marca da besta, no selo de Deus, na profecia de 2.300 dias, nas 70 semanas e nos 1.260 anos. Pensamos na queda de Lúcifer, pensamos em muitas coisas. Não sei se ficaram animados com milhares se convertendo em um dia. Ouça de novo. Amém. Sabem o que isso significa? Se milhares se converterão em um dia pela pregação de todas as mensagens dos 3 anjos em um dia, isso significa, amados, que é melhor vocês e eu aprendermos a pregar as mensagens dos 3 anjos em um dia. Amém. Deixa eu perguntar, quem aqui tem um filme favorito? Sei que são adventistas, não vão ao cinema, mas tinham um filme favorito, certo? Se eu lhes pedisse para compartilhar conosco seu filme favorito em uns 15 minutos ou menos, sabendo que esse filme cobria um certo período, talvez 10, 20, 50 ou 100 anos, quantos de vocês acham que conseguiriam compartilhar esse filme em uns 15 minutos? Amém. Quantos de vocês acham que poderiam resumir o grande conflito em uns 15 minutos? Amados, isso faremos hoje. Nós vamos cobrir em 36 minutos e 28 segundos o grande conflito, a profecia de 2.300 dias, a de 70 semanas, a de 1.260 anos, a queda de Lúcifer, o milênio, o inferno e a terra renovada. Não desmaiem. Acontecerá pela graça de Deus. Amém. Amados, quantos de vocês já fizeram suco? Pega umas 20 cenouras e faz um copo de suco, certo? Extrairemos a essência da Bíblia hoje. Tudo bem? O tempo se esgota. É uma corrida contra o tempo. Amados, por favor, ouçam com atenção. Subtitulei este sermão, O Último Filme da Terra. A planta, o último filme da Terra. Então vou precisar que suas mentes sejam a tela. Estão prontos para o filme? Vamos começar. Aliás, por favor, me desculpem, porque eu geralmente levo cerca de 1 hora e 20 minutos para fazer esta apresentação. Vou ter que falar super rápido. Me perdoam? Comigo? Prontos? Querem a versão completa? Vejam-me depois. Esta noite darei a super resumida. O livro de Ezequiel, capítulo 28, começa com um anjo que nos... Começa a nossa história com um anjo de nome Lúcifer. Lúcifer é descrito como um querubim cobridor. Um o quê, pessoal? Cobridor. Cobridor. Para entender o querubim cobridor, voltemos ao Antigo Testamento, ao livro de Êxodo 25, onde a Bíblia descreve uma construção que Deus instruiu Moisés a fazer. Essa construção é chamada de santuário, e dentro desse santuário havia um lugar santíssimo, que era um reflexo da sala do trono de Deus no céu. Estão me acompanhando?
Naquela sala do trono havia algo chamado Arca da Aliança, e sobre ela havia algo chamado propiciatório. Agora, esse propiciatório, ele representa o próprio trono de Deus. O propiciatório repousa sobre a Arca da Aliança. Ouçam o que isso nos diz, amados, que no céu o fundamento do trono de Deus era a sua lei, porque era isso que se encontrava na Arca da Aliança. Estão me acompanhando até aqui? A Bíblia diz que de cada lado desta arca havia 2 anjos, e eles eram chamados de quê? Anjos cobridores. Essa palavra significa defender ou proteger. Vejam o que isso nos diz sobre Lúcifer. A função de Lúcifer no céu, conforme sua descrição de trabalho, era proteger e defender a lei de Deus. Uau! Ele estava na presença de Deus. Ele devia guardar a santidade da lei, pois era o fundamento do governo de Deus. Mas a Bíblia nos diz em Ezequiel 28 que Lúcifer foi perfeito até que o quê? Nele se achou iniquidade. Agora me ajudem. Iniquidade, conforme a palavra de Deus, é pecado. E pecar é transgredir a lei. Assim, Lúcifer, que tinha a responsabilidade de guardar a lei de Deus, acabou se rebelando contra essa mesma lei. Desse modo, meus amados, a primeira grande guerra que já eclodiu em toda a existência foi travada por causa da lei de Deus. Certo? Vamos aprofundar isso. Agora, a questão é, por que será que a Bíblia nos diz que Lúcifer enganou 1/3 dos anjos? Amém. E precisamos nos perguntar, como Lúcifer enganou 1/3 dos anjos? Lúcifer disse, anjos, querem ser maus e juntar-se a mim? Não, isso não é engano. O livro de Isaías, capítulo 14, nos diz que Lúcifer afirmou que ele poderia ser, ou que ele seria, semelhante a quem? Altíssimo. Juntem as peças. Ser como o Altíssimo significa ser justo, significa ser reto como ele é, santo como ele é. Ouçam o que Lúcifer dizia. Lúcifer estava dizendo, eu posso ser santo como Deus, sem precisar de uma lei que me diga como fazer isso. Certo? Vocês já ouviram esse argumento antes? Que não precisamos de uma lei para sermos semelhantes a Deus? Amados, esse é um argumento de auto-justiça. E foi isso que enganou 1/3 dos anjos no céu. Lúcifer não disse, quero ser mau. Mas sim, há outras formas de retidão além de Deus. Assim começou a rebelião e ele enganou 1/3 dos anjos. Estão me acompanhando? A Bíblia nos diz que Lúcifer e seus anjos foram expulsos. A questão que surge agora é por que Lúcifer não foi julgado imediatamente? Já se perguntou isso? Simples, amados. A resposta é profunda. Em Deuteronômio 19, 16 a 19, a Bíblia revela um princípio dado a Moisés e aos filhos de Israel. Sempre que surgia uma controvérsia entre 2 partes, era preciso que existisse um terceiro elemento. Uma o quê, pessoal? Uma terceira parte para discernir entre as duas. Isso é justo, não é verdade? Agora peguemos esse mesmo princípio e o apliquemos à nossa história no céu. Quando Lúcifer e seus anjos se rebelam, quantos lados existem no céu? São 2, Deus e seus anjos, e o diabo e os anjos dele. É como se houvesse um impasse. O diabo está acusando a Deus, e se Deus se sentasse para julgar o diabo naquele exato momento, isso teria sido visto como injusto. É como me processar e eu dizer, ok, eu sou o juiz. Então, no livro de Ezequiel, a Bíblia diz que quando Deus fala de expulsar Lúcifer, ele diz, Lúcifer, eu te porei diante de reis para que te contemplem. Este termo parece ser sinônimo de algum tipo de julgamento. E imagino, em minha mente pastoral, Lúcifer coçando a cabeça e pensando, quem vai me julgar, Deus? Não sabe que o céu está dividido em 2 lados? Amados, uma pergunta. Quem seria o júri, essa terceira parte que Deus escolheria para fazer o julgamento de Lúcifer? Vocês os veem agora. Vejam, amados, escutem, a seleção do júri esconde algo. Quando um júri é selecionado, eles gostam de escolher pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento em primeira mão do crime. Onde estava a humanidade quando Lúcifer se rebelou? Nós nem existíamos. Até aqui, tudo bem.
Que tal isto? Um jurado deve ser um cidadão cumpridor da lei. E, amados, sabemos que um jurado deve ser um cidadão cumpridor da lei. Amados, Adão e Eva foram criados com a lei de Deus em seus corações. E terceiro, um jurado deve ser capaz de discernir entre o certo e o errado e não deve, de maneira alguma, ser influenciado pela opinião pública. 1 Coríntios 6 diz: não sabeis que julgaremos os anjos? Nós somos os reis que Deus criou em parte para servir como jurados. Deixem-me dizer, convocação para júri não falte. Então, amados, Lúcifer vê o homem e pensa: estes me julgarão? O que farei? O que farei? Amados, se tivessem acesso a um júri com seu destino nas mãos, o que fariam? Vocês tentariam subornar o júri. Satanás vai até Eva no jardim e ele diz a ela: ei, Eva, você gostaria de ser má? Não. Ele diz: Eva, você pode ser como? Isso soa familiar? É a mesma coisa que ele disse aos anjos. Estão me acompanhando no filme até agora? Adão e Eva pecam e são desqualificados da seleção do júri. Jesus vem ao jardim e lhes dá uma promessa. E, amados, podemos finalmente saber que o Evangelho foi dado para restaurar a humanidade a jurados íntegros, que compreendem a diferença entre o certo e o errado, e que são cidadãos que rigorosamente cumprem as leis. Estão me acompanhando? Então agora vamos avançar a nossa cena do filme um pouquinho e vamos para o livro de Êxodo. E, amados, no livro do Êxodo, o que encontramos é que Deus está para chamar um povo do cativeiro. Quem são eles? São os israelitas. Agora, amados, escutem-me. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus no céu, ele não gostou do caminho de Deus. O que de Deus, pessoal? O caminho de Deus. Sabem o que Salmo 77:13 diz? Teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Assim, ao rebelar-se contra o santuário de Deus no céu, Lúcifer rebelou-se contra o seu caminho. Quando Deus chama os filhos de Israel e está prestes a usá-los como seu povo escolhido para levar a salvação a todo o mundo, Ele lhes concede algo verdadeiramente especial. Eu o chamo de planta, ou o sistema de navegação de Deus. O plano do Evangelho para a salvação de Deus. Amém. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. E, amados, buscar o caminho significa que você está perdido. Deus olhou para Israel e disse: Israel, darei um presente especial. Nesse presente está o caminho. Quero usar vocês para levar este caminho, este GPS, para o mundo inteiro. Então, agora vocês podem começar a entender como Satanás se sentiu quando viu a réplica do que estava no céu, agora na terra. Espere um minuto. Isso é o que deve guiar todas as pessoas para a salvação. Nós o odiamos, vamos destruí-lo e vamos destruir aqueles que o possuem. Não podemos de forma alguma permitir que esta verdade se espalhe pelo mundo. Você diz: pastor, então essa planta, o que quer dizer com planta? Tipo, como ela é o caminho da salvação? Então vamos dar uma olhada. Agora vou colocar uma imagem no gráfico na tela e provavelmente só ficará por um instante. Terão que memorizar essa imagem porque não a poderei exibir sempre. Certo? Estão me acompanhando? Estão vendo a imagem? A imagem está aí? Sem imagem. Prontinho. Agora quero a ajuda de vocês. Quando você tinha uma vista panorâmica do santuário, ao entrar no pátio externo, encontrava 2 artigos de mobília. Eles eram o altar de sacrifício. Isso fica bem lá embaixo. Havia a pia de bronze. O altar de sacrifício. Os animais são o quê? Sacrificados. E o que isso representa? O sacrifício de quem? Jesus Cristo. Ótimo. Depois, a pia de bronze para sacerdotes lavarem mãos e pés. E, amados, isso simboliza simplesmente o que no Evangelho? Batismo. Ótimo. Você sobe, vê a mesa dos pães da proposição. Ela representa o quê?
A palavra de Deus. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Depois o altar do incenso, que representa as nossas o quê? Orações. Muito bem. O candelabro de 7 braços representa o quê? Representa o Espírito Santo e nosso testemunho através dele. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade no monte não pode se esconder, nem se acende uma candeia. É o seu testemunho. E então, adentrando o lugar santíssimo, ali se encontrava a Arca da Aliança. Então, esta é a nossa planta. Agora, já entenderam a imagem? Lembram-se dela? Então, como é que este santuário representa de fato o glorioso plano do Evangelho da salvação que Deus nos oferece? Bem, se recordarem da imagem que acabaram de ver e se traçassem em volta dos contornos exteriores dos artigos de mobília, saberiam o que iriam encontrar? Vocês deveriam saber porque viram. Vocês veem uma cruz. Alguém diga amém. Conseguem imaginar que 3.000 anos antes de Jesus Cristo vir à cena, o santuário já profetizava que Cristo morreria na cruz pelos nossos pecados? Ele diz, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Não apenas isso, amados, mas ao observarem o santuário, notam algo mais intrigante. Em cada local onde há um artigo de mobiliário, Cristo foi ferido nesse mesmo lugar. Um prego na mão esquerda, um na direita, coroa de espinhos na cabeça. Ele morreu de coração partido, pregos nos pés, amados até ao ponto de ser perfurado no lado. Ok, certo. Sangue e água saíram do seu lado. Certo, vamos tentar. Deus liberta seu povo por este plano, por este caminho, repetidamente. Olhemos para Israel. Quando estavam sendo libertados do cativeiro, a primeira coisa que Deus fez foi mandar que fizessem um sacrifício e pusessem o sangue nos umbrais. Que móvel? Qual peça de mobiliário? O altar de sacrifício. Muito bem, isso é Êxodo 12. Em Êxodo 14, a caminho da liberdade, Faraó diz, o que fiz? Mudei de ideia, vão atrás deles. E o que Deus faz? Ele abre o mar vermelho. Vamos lá, pessoal, o que é isso? É a pia, é o batismo, uau! Depois de chegarem ao outro lado, em Êxodo 16, adivinha o que acontece? Eles dizem, estamos com fome. E o que Deus faz? Faz chover maná. – 21 minutos. Ele faz chover maná. Então, depois disso, creio que é Êxodo 16 ou Êxodo. Desculpem, Êxodo 17 ou 19, onde Deus diz, Israel, és meu tesouro, minha luz ao mundo, meu povo para a salvação da terra. E amados, vemos Deus os levando em essência ao candelabro de 7 braços. No mesmo capítulo, Êxodo 19, Deus diz a Moisés, Moisés, que o povo se prepare por 3 dias para se encontrar comigo. Preparação do coração. Por quê? Porque em Êxodo 20, em Êxodo 20, meus amados, Deus desce e proclama o quê? Os 10 mandamentos. Vamos abordar mais alguns, se estiverem de acordo. Jesus nasce numa humilde manjedoura no meio dos animais como sacrifício. Diremos que ele nasceu no altar de sacrifício e foi batizado aos 30 anos. É a pia. É então levado ao deserto e tentado. A primeira tentação. Achou que inventei isso? Transforma esta pedra em pão. Segunda tentação, atira-te deste penhasco e faz uma oração presunçosa a Deus. Terceira tentação, sei que vieste pelo teu povo, o candelabro. Prostra-te e eu te darei o teu povo. Jesus vence as 3 tentações e continua a pregar a lei combinada com a misericórdia de Deus. Ou podemos inverter. Jesus deixou o céu, seu trono, viveu uma vida de oração baseada na palavra de Deus, deixou sua luz brilhar, foi batizado e depois crucificado. Como preferem? Qual? Mas amados, me escutem.
Ah, que tal? Mateus, Marcos, Lucas e João tratam do sacrifício de Cristo. O livro de Atos é sobre o batismo do Espírito Santo. Essa é a pia. De Romanos a Judas, todos falam da importância do estudo bíblico, oração e testemunho. Apocalipse nos leva ao trono de Deus. Amém. Amados, devemos conhecer este projeto. É o plano de salvação, é o que o mundo não consegue entender. Então eu sei que ao querer ser salvo, há um processo. Devo aceitar quem primeiro? Cristo. E se eu aceito a Cristo, serei batizado. E se eu for genuinamente batizado e estiver seguindo a Cristo, eu vou estudar a palavra, vou orar e vou o quê? Testemunhar. E amados, ao compartilharem com seus amigos sobre o plano de salvação, para onde eles são levados? Certo, vou me animar. Uau, o quê? Então, amados, entendam, o diabo está furioso com este plano de salvação. Então, observem isto. Todo o Antigo Testamento é, na verdade, sobre como o diabo tenta destruir aqueles que possuem o projeto e também destruir o próprio projeto. Estão comigo? Amém. Deus nos dá. Imaginem isso. O projeto é como uma bola de futebol americano que Deus entrega a Israel e diz: levem-na até o fim do campo. Mas Israel, ao invés de prosseguir, começa a correr pelo campo, rebela-se contra Deus e torna-se tão obstinado que ele permite que caiam no cativeiro babilônico. Bem, o que acontece? Somos apresentados a primeira de 3 profecias de tempo no livro de Daniel. A propósito, quantos de vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Amém, amém, ok. Então, a primeira profecia é a profecia das 70 semanas. Agora, sobre o que é essa profecia? Simples, amados. Essa profecia é Deus simplesmente dizendo a Israel: Israel, o santuário que o aponta virá em 70 semanas. Se vocês não estiverem preparados para recebê-lo e se persistirem em sua rebelião, eu retirarei de vocês o projeto e o entregarei a outrem. Adivinhem? Israel vem. Jesus vem, mas Israel tristemente rejeita a Cristo. Sabem o que acontece quando ele morre? O véu do templo se rasga em 2, que significa o término do projeto terreno. Jesus, após ressuscitar, ascende ao céu num santuário celestial. E o projeto, o modelo, é retirado do Israel literal e é concedido ao Israel espiritual. Adivinhem, acabamos de ver todo o Antigo Testamento e ainda temos 16 minutos. O tempo está correndo. Deus concede a Israel o dom de línguas para que possam levar esta mensagem de um santuário e sumos sacerdotes celestiais a todo o mundo. E Israel segue em frente, nada pode detê-los. Satanás diz: tenho que pará-los. Então, o que ele faz? Ele primeiro levanta o Israel literal para atacar o Israel espiritual, e depois levanta Roma para atacar o Israel espiritual. Mas ele descobre que toda vez que um cristão morre, isso joga contra ele, porque a semente deles apenas o quê? Se multiplica. Então ele diz: preciso mudar minha tática. E amados, isso nos apresenta a segunda das 3 profecias de tempo do livro de Daniel, a profecia dos 1260 anos. E amados, esta profecia simplesmente declarava que se levantaria um poder chamado chifre pequeno, e este chifre pequeno procuraria anular o projeto divino de Deus. Estão comigo até aqui? Estão na ponta da cadeira? Estão acompanhando o filme? Então a questão é: como o diabo usa esse poder da ponta pequena, esse poder espiritual falsificado para derrubar o santuário de Deus? É muito simples. Vamos colocar nosso gráfico na tela de novo. O que ocorreu na Idade das Trevas? É um período de 1260 anos. O que aconteceu? A igreja da Idade das Trevas derrubou as verdades que eram ensinadas pelo santuário. Pastor, o que quer dizer? Simples. O altar de sacrifício, que representava Cristo, foi derrubado e substituído pela penitência. O sacrifício de Cristo não basta para o pecado. Faça penitência. A eficácia do sacrifício de Cristo foi derrubada e algo foi ensinado em seu lugar.
Bem, e quanto à pia, que representa o batismo? A igreja da Idade das Trevas disse, vamos trocar o batismo no lugar do batismo genuíno, que exige confissão e arrependimento. Não só fizeram isso, como também foram ao lugar santo e afirmaram que a mesa dos pães da proposição, que representa a palavra de Deus, significava que você não pode compreender a palavra de Deus por si mesmo, só o sacerdote pode explicá-la. E eles disseram, escutem, as tradições da igreja são mais importantes do que a palavra de Deus. E não apenas isso, amados, mas eles foram até o altar de incenso, que simboliza a oração, e declararam, vocês não podem orar a Deus, vocês precisam ir por meio dos sacerdotes. Na verdade, eles até criaram sua própria sala de 2 compartimentos, dividida por uma cortina. Exatamente, com um homem sentado no lugar de Deus, ouvindo as confissões dos outros homens, exercendo um poder que só pertence a ele. Apagaram a luz da igreja, criando a idade das trevas, e no lugar santíssimo, pegaram a lei e o sábado do 7º dia, o derrubaram e o substituíram por um sábado do 1º dia. Desesperaremos? O que Deus fará agora? Conseguem ver isso em seu filme? Porque, amados, escutem, havia mais uma profecia chamada profecia dos 2.300 anos, e esta profecia afirmava que, ao final dos 2.300 anos, em que ano isso aconteceria? 1844. Naquela época, o santuário seria o quê? Purificado. E algumas Bíblias dizem restaurado. Amém. Então, observem, sabem o que Deus começa a fazer? Ao longo de 500 anos, ele restaura cada verdade que havia sido derrubada durante a Idade das Trevas. Um homem, John Wycliffe, surge no século XIV e traduz a Bíblia para a língua comum, restaurando a mesa dos pães da proposição. Amém? Amados, se eu vivesse naquela época, eu vivesse no século XIV, seguiria John Wycliffe. Mas no século XV, nasce um homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero inicia a reforma protestante no século XVI. E o que Martinho Lutero faz é restaurar a verdade de que é o sacrifício de Cristo que paga por nossos pecados, não a penitência. Estão comigo? Se eu vivesse naquela época, acho que teria sido luterano. Louvado seja Deus pelo movimento luterano. Sim, amados, no século XVI, João Calvino também surge, o fundador do movimento presbiteriano, e ele tem um encargo especial pela oração. Ele diz que podemos ir ao trono de Deus por nós mesmos, e João Calvino, amados, efetivamente restaura o altar de incenso. No século XVII, John Smythe, após estudar a Bíblia, disse, espere aí, não pode batizar com aspersão infantil. É preciso ser totalmente imerso e confessar ou se arrepender antes do batismo. Ele fundou o movimento batista. Se eu vivesse no século XVII, acho que teria sido batista. No século XVIII, amados, um homem chamado John Wesley surge em cena, o fundador do movimento metodista. E ele tinha um encargo especial de levar o evangelho ao mundo. Ele, efetivamente, restaura o candelabro de 7 braços. Assim brilhe a sua luz. Amém. Me sinto numa corrida. 10 minutos e 23, amados. Ainda resta uma última peça do mobiliário que precisa ser restaurada. Espere, ok, não. Que movimento? Será que Deus chamaria para entrar em cena nos anos de 1800? Vocês vão me vocês vão me deixar empolgado aqui sozinho, não é? Vocês vão fazer isso. Não acredito em vocês, vocês vão fazer isso. Que movimento ele chamaria a cena no século XIX para restaurar a última peça da verdade que faltava? Amados, por favor, me escutem. Vocês não são adventistas do 7º dia por acaso. Amém. Este movimento tem uma certidão profética, amados. Você não é adventista por acaso e também não faz parte de algum outro movimento. Amados, Deus os chamou para um tempo como este, para este exato momento. Amém. Amados, é este evangelho,
Por isso, a primeira mensagem angélica se espalha com o evangelho eterno por todo o mundo, pois é este evangelho. Não podia ser pregado na idade das trevas, pois foi tirado. Em 1844, tudo restaurado. Amados, escutem, adventistas são batistas, metodistas. Apenas seguimos com a verdade. Em 1982, num jogo de futebol americano, Cal State versus Stanford. Chamava-se A Jogada. Faltavam 4 segundos no relógio. Cal State perdia por 1 ponto. A banda já havia começado a celebrar antes do previsto. Tudo que Stanford tinha que fazer era chutar a bola, e eles achavam que o jogo estaria acabado. Quais as chances do outro time retornar a bola e vencer? Então eles chutam a bola que desce o campo. Cal State a pega e seus jogadores correm. Enquanto o primeiro corre, alguém o derruba. Mas antes de tocar o chão, ele joga a bola para seu colega. Do outro lado, a banda já está marchando no campo e as pessoas estão de pé, celebrando fervorosamente. O segundo jogador pega a bola e começa a correr, e a voz do narrador se eleva porque o segundo é derrubado, mas antes que ele caia no chão, ele consegue passar a bola. O terceiro, o mesmo. O quarto, a mesma coisa. O quinto, igualmente. O sexto cara, e a essa altura eles estão gritando. Todo mundo está de pé, e esse sexto cara corre direto para a end zone. Amados, escutem. O diabo, com toda a sua banda, já está no campo. Eles acham que o jogo acabou. Acham que vocês, como adventistas, são um povo derrotado. Amados, quero apenas lhes dizer que Deus deseja que nós completemos e vençamos o jogo. Amém. É só isso que estou dizendo, meus amados. Escutem-me. Não resta nenhum segundo sequer no cronômetro, amados. Entendem? 1844 foi a última profecia de tempo. Na minha mente, vejo os anjos de pé ou em suas asas, como a torcida num jogo, vibrando por nós. Eles estão dizendo, vamos, levem até o tempo do fim. Quer dizer, a end zone. O povo de Deus avança. A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Amados, tudo está lá. E amados, ouçam. Preciso resumir. As 3 mensagens angélicas não são nada mais, nada menos do que a mensagem de Noé. Entrem na arca. Certo? Não entenderam. Não, vocês não pegaram. Vamos tentar de novo. Entrem na arca, pessoal. Entrem na arca antes que tarde. Amados, por quê? Porque o selo de Deus está na arca. E todos aqueles que estiverem fora da arca serão marcados para a morte eterna. Amém. Os anjos com as 7 últimas pragas são vistos saindo do lugar santíssimo. Por quê? Porque quem recebe as pragas são os que rejeitaram o que havia no lugar santíssimo. Nossa mensagem é, entrem na arca. Salmos 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E 10 versículos adiante diz, nenhuma praga. Ok. Nenhuma praga. Jesus vem, ele rasga o céu. Mortos ressuscitam. Eles vão para o céu, para o júri. Amados, escutem. Quando os livros se abriram em 1844, foi bem assim. Satanás acusa o povo de Deus. Deus abre os livros não para condená-los, mas para desmascarar Satanás como mentiroso. Quando Satanás diz, ele fez isso, Deus diz, meu livro diz que eles se arrependeram. Sim. Os livros contêm as provas-chave para salvar vocês, não para destruir. Sim.
Então os anjos dizem: justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Deus, tu julgas com retidão. Quando o juízo começa no milênio, amados, os justos veem os livros e se unem ao coro dos anjos. Justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Deus. No fim do milênio, Deus desce e ressuscita os ímpios mortos. E, amados, a Bíblia nos é dito que, escutem, quando os ímpios mortos ressuscitarem, nesse momento, este mundo se tornará o maior cinema que a Terra já viu. Nos é dito que em vista panorâmica, digam comigo, em visão panorâmica, todos assistirão ao filme, o último filme da Terra. Ellen White diz que cada um recorda seu papel. Amados, eu quero que vocês, isso é a vida real. Isso não é faz de conta. Eu não quero que os ímpios olhem para mim e digam: você viu esse filme e não me falou nada? Você me falou do Homem-Aranha, você me falou de qualquer outro filme, você me falou de Harry Potter e não me falou do filme que realmente importava. Amados, chegou a hora de Deus destruir os ímpios, e serei breve. 2 minutos, amados. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando. Deus deve destruir os ímpios, mas, amados, entendam que a razão pela qual Ele usa o fogo não é ira, e sim amor. Vejam, amados, Deus é fogo consumidor, e Cantares de Salomão diz que esse fogo é como amor. Já se apaixonou? Maridos, por favor, levantem a mão. Muito bem, vocês sentiram esse fogo. É assim que Deus é, amados. Ele é fogo. Sua cidade é uma cidade de fogo. Seu trono é um trono de fogo. E Ele quer que possamos habitar nesse fogo sem sermos consumidos. Amados, se querem a presença de Deus, sejam a prova de fogo. Amados, Deus, como ao mostrar a Moisés a sarça ardente que não se consumia, Ele queria revelar: este é o meu ideal para a humanidade. Ele deseja que fiquemos em sua presença, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que lançados ao fogo não se queimaram. Amados, escutem, são os justos que queimam para sempre. Não. Não entenderam isso, não? Não, vocês não pegaram essa, vocês não entenderam isso. Os ímpios não são a prova de fogo, eles se consomem. Deus não os permitirá no céu, pois o céu seria o inferno para eles. Veem como o diabo inverte tudo? Deus, de braços abertos, abraça os ímpios uma última vez. Nesse abraço, sentem o amor que negaram e exclamam: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Deus. É um veredito unânime. Destruir os ímpios. Deus reconstrói a terra. A Bíblia diz: de sábado a sábado adoraremos a Deus. Sabe por quê? Porque assim como Israel, assim como foi ordenado a Israel guardar o sábado como comemoração de sua libertação do cativeiro, nós sempre guardaremos o sábado como um lembrete da nossa libertação desta terra. É o filme. Temos 44 segundos. Amados, por favor, compreendam que Deus os convocou para um tempo tão crucial como este. Não fiquem em cima do muro. Parem de ficar em cima do muro. Se duvidou do adventismo, não o faça mais. Se você disse: não consigo estudar a Bíblia, não entendo, saiba que Deus tem um plano para você. Escute. Imaginam dar esse estudo a alguém e que ela ouça estas verdades? Amados, me escutem. Quantos creem que Deus pode usá-los? Você crê que Deus pode te usar? Orem comigo, amados. Pai Celestial, nós te pedimos que, por favor, nos ensines, Senhor, o que significa verdadeiramente amar-te, servir-te e avançar neste mundo, guiados pelo teu GPS, mostrando aos perdidos o caminho da salvação. No precioso nome de Jesus oramos. Amém e amém.